Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar um pouco com vocês de algo que eu estava conversando com uma avó. Ela tem um neto que é autista, mas que os pais não aceitam esse diagnóstico. E ela, como avó, ela não pode, né, se meter na criação, mas ela não deixa de sofrer por tudo que está acontecendo. Então, se tem alguém que está me ouvindo, que está aí passando pela essa fase da descoberta, que vem o diagnóstico, que parece assim que é uma bomba que está caindo sobre a tua vida, não fique assim chateado, desesperado. Eu sofri tanto por não saber o diagnóstico do Moisés até os 12 anos. Eu sabia que tinha algo diferente, eu queria ajudá-lo e eu não tinha. Não tinha uma luz, não tinha nada. Quando eu tive o diagnóstico, para mim foi assim um divisor de águas. Foi muita bênção. Mas eu queria tanto fazer algo que para mim foi um divisor de águas. Mas para muitas pessoas, para muitas famílias, ter o diagnóstico é um peso, é um transtorno, é algo que o chão realmente parece que some. E eu queria realmente encorajar você que está aí cuidando de um autista, não fique nesse desespero todo. Pense no diagnóstico como uma luz que você precisa para o seu caminho ficar mais leve. Ainda mais hoje, na minha época com Moisés, não tinha praticamente nada de autismo para poder ler, para poder pesquisar. Hoje tem tanta gente falando, tanta gente se comunicando, tantos profissionais bons, né, nessa área. Então, assim, ela me falou algo que, assim, meu coração ficou partido. Ela falou: Heloísa, eles gritam tanto com ele, porque tudo eles acham que é frescura. É porque ele entrou numa fase da seletividade alimentar. E a seletividade alimentar, ela passa muito essa imagem de que é frescura. Eu passei muito isso com Moisés, eu não sabia o que era. Moisés teve a seletividade alimentar, assim, que eu pude saber que tinha algo diferente por volta dos 7 anos de idade. Eu não sabia do autismo dele, mas a sensação que eu tive foi que eu não sabia mais cozinhar. Um simples miojo virou uma coisa assim fora da curva. Às vezes era só carne moída sapecada, não era uma carne moída assim torradinha não, ela sapecava, que ela pulava assim na frigideira, sabe, com arroz, aquele negócio seco, aquela comida seca. Foi muito difícil introduzir alimentos para Moisés, foi assim muito custo. Em outro momento eu falo até sobre isso. Eu acho que eu nem tenho vídeo sobre seletividade alimentar, porque para mim é um assunto difícil de entender. Mas essa família, essa avó, sabe, ela me passa que é aconchegante, que ela observa essas coisas, mas ela não pode intrometer. Mas ela não deixa de sofrer. Ela diz que eles não aceitam, que a família não aceita, o pai não aceita. O pai acha que tudo é frescura. E não é. O problema, sabe, gente, de uma pessoa que está tendo a alegria de ter um diagnóstico, de fechar um diagnóstico, não é um achismo, não é alguém que está dizendo, olha, pode ser que tenha. Não, ele já tem um diagnóstico fechado de autismo e não há postura, mudança nenhuma dos pais em relação ao que fazer. Então, grito pro autista, você está sinalizando para ele o que? Perigo o tempo inteiro. Moisés sempre me falava isso, e ele não lida bem com grito de forma alguma, nem na fase adulta. O grito pro autista é literalmente você dizendo para ele assim, você vai morrer, você está em perigo, tem algo muito sério acontecendo. É como se fosse uma guerra na cabeça deles. Então, se não tem o respeito em casa, como que depois você vai querer ter um respeito na escola? Como que você vai brigar na escola, lutar mesmo, igual eu lutei por Moisés ser tratado bem na escola, se a pessoa não está incluindo o seu filho em casa? O primeiro lugar que o nosso filho tem que se sentir confortável, gente, é em casa.
sabe? O lar é onde o nosso coração é formado, o lar é onde o autista, o filho, ele precisa ter aquele acolhimento, ele saber que ele está protegido, sabe? Então, se você está tendo esse diagnóstico, não fique desesperado. Tem muita ajuda hoje em dia. Procure entender. Não vá em conversas de pessoas que não é bem assim. O autismo, o dele é autismo nível 1. É o que eu falo realmente, né, gente? Porque o Moisés é a antiga síndrome, né, de Asperger, que é o autismo hoje de suporte 1. Então, assim, eu não tenho bagagem para falar nem do moderado, que é o 2, né, e do severo, que é o suporte 3. Eu não tenho essa bagagem. Conheço pessoas que têm, mas eu não posso falar de algo que eu não estou vivenciando. Mas o desse netinho, ele é de suporte 1. Só que ele tá tendo momentos de agressividade em casa, de realmente jogar tudo pro alto, de quebrar coisas, mas a agressividade, ela não faz parte do autista. Não é, sabe aquela regra, não, o autista ele é agressivo? Não, ele não é. Se ele tá agressivo, ele tá sinalizando que alguma coisa tá angustiando ele, alguma coisa tá muito errado. Então, assim, quem tá aí com um diagnóstico, a gente não deixa de procurar ajuda. Não deixa de entender o seu filho. Eu estava lendo há um tempo atrás, eu não sei se era da Fátima, que fala muito sobre autismo também, como que a quantidade de suicídio no suporte 1 de autismo, ela é enorme. Enorme. Porque parece que é leve, porque o suporte não é tão grande assim, mas o autista de suporte 1, ele tem, para mim, uma das maiores dificuldades, que é a de relacionamento, né? E nós somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar com as pessoas. E nessa dificuldade de não ser entendido, de ser o esquisito, ou de ser o nerd, de ser o nerdola, de ser aquela pessoa que ninguém entende, porque é tomado como se fosse o esquisito da família, quando chega numa fase que ele pode estar um pouco mais sozinho, acaba fazendo besteira. Então, assim, pense, repense, agradeça a Deus, sabe? Se eu tô tendo um diagnóstico, eu tô podendo fechar um diagnóstico, eu vou poder buscar ajuda para o meu filho. Mas não se cria filho, gente, sem paciência. Não tem. Autista ou não autista, filho não vem com manual. Quisera, né, que viesse com um manual, igual uma geladeira, igual uma airfryer, para a gente poder ligar, desligar, se não quiser usar mais, mas infelizmente não é assim, né? A gente precisa proteger. Então pense, né, quis ter um filho, o filho veio, tá dentro da condição do TEA, não é nada fácil. Nunca foi e não vai ser fácil, nem nesse que o pessoal fala aí que o autista suporte 1 é leve. Leve não é leve assim, tá? A gente não pode, eu não gosto de comparações, é uma coisa assim que realmente eu não gosto de comparar quem que é melhor, quem que é pior, o que é mais difícil, não. Eu penso assim, é isso que eu estou vivendo? É isso que veio para mim? Então essa é a dor que eu estou sentindo. Então é ela que está me incomodando. Eu tenho que cuidar da minha dor, do que está acontecendo comigo. Então não deixe de dar suporte para o seu filho. Não deixa. Não deixa. Procura ajuda. Leia. Nossa, como eu procurava coisa para ler. Passava para o meu marido, passava para minha filha. Eu até irritava eles com tudo que eu achava. E era pouquíssima coisa. Dava até para imprimir. Que não era material igual você tem hoje. Você abre Instagram, tem, sei lá, milhares de pessoas falando, tem milhares de pessoas expondo a sua vida no dia a dia com a criança, pondo o dia, como que come, como que dorme, tem tanta assim, exposição que acaba ajudando as pessoas, entendeu? Mas inclua seu filho, primeiro em casa. É em casa que seu filho tem que se sentir protegido. Porque se ele não sentir essa proteção em casa, ele não vai evoluir, ele não vai crescer, ele não vai transbordar, ele não vai sair do outro lado. Então, escute,
De repente uma pessoa que está do seu lado, que seja a avó da criança, ou que seja uma tia que quer ajudar, sabe? Igual essa vó, né, que estava conversando comigo. Ela não quer se meter na situação. Ela só tá vendo que precisa ter paciência, e paciência precisa muito, gente. Sem paciência não tem como criar filho, tá bom? Então, assim, sinceramente, é um pedido, é um clamor do meu coração, porque é muito triste você ver uma criança, no caso dele ainda é uma criança, que precisa de suporte demais emocional, de ser amado, de ser entendido. E se ele não está sendo, ele não vai ser um adolescente compreendido, ele não vai ser um jovem compreendido. Vai chegar lá na fase adulta, se chegar à fase adulta, como? Todo destruído, porque não tem um apoio em casa. Então cuide demais do seu filho. Não deixe Você tem que ser a pessoa, sabe? Eu escutei uma frase eu acho que ele é um neuropediatra. Ele fala assim: quem salva o autista é mãe, quem salva o autista é a mãe. Ele fala isso assim, porque eu acho que não, normalmente no meu núcleo de vivência, eu vejo realmente só as mães, né, que são ali mais próximas dos seus autistas. Então salve o seu filho, cuide do seu filho, aceite o diagnóstico, passe. Se você está sentindo como se fosse um luto, vai passar, mas não deixe de ter esse olhar de amor pelo seu filho. O autismo de suporte 1, ele é muito ignorado. Por quê? Porque normalmente eles são inteligentes. Aí, não, ele é inteligente para isso, por que ele não é para isso? Aí ele sabe fazer bem isso e não sabe lidar com um colega que está implicando com ele. Aí ele sabe fechar uma prova, tirar nota 10 em matemática, mas tira um 6 em história. Eles não são bons em tudo. Isso eu te garanto. Essa coisa de que autista suporte 1 é gênio, isso pra mim, uma experiência, é um mito. O Moisés é um menino inteligente? Ele é fora da curva em muitas coisas, sim. Mas naquilo que ele gosta. Aquilo que ele gosta, ele deslancha. Mas tem coisas que não gosta, não. Então fica ali, mais tranquilo. É respeitar os processos, sabe? Ame o seu filho. Ame o seu filho. Assim, só de ler, sabe? E escutar os áudios dessa avó, o meu coração, eu fico assim angustiada. Eu fico... Ai, meu Deus, como eu queria falar com essa família. Como eu queria dizer para eles, sabe? Vale a pena lutar pelo seu filho. Tem fases que são mais difíceis, mas vale muito a pena, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.